E aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um Pílula de Inovação. Meu nome é Pedro Piovan, sou fundador da Ensaio e está aqui do meu lado o... Tudo bem, pessoal? Cris Fedrizzi, designer de vendas aqui no Ensaio. E aí, beleza? Faz Tranquilo. tempo que a gente não se vê. Realmente. Enfim, começa. E aí, hoje o assunto do Pílula é quais são as tendências do design para 2020. E aí, Cris? Tinha que ser aquele som do gong, né? Aquele box assim. Tom, aí começa. Enfim, posso trazer a provocação? Pode, pode. Tá. A provocação é, a gente ouve muitas coisas sobre inovação, né? Então, CX, CXO, enfim, várias buzzwords assim que são faladas, né? Mas que eu vejo que pouca gente ainda entende, mas consegue atualizar no LinkedIn, hein? Eita! Leu no artigo, já vai ali, já coloca ali no LinkedIn para a pessoa que escreve, cara, esses dias a pessoa escreveu assim, Customer Success. Enfim, mas. Né? Aquele... Mas Eles tudo falam, bem. bom, é quase. Você vê que o foco no cliente é tanto que a pessoa nem soube escrever cliente. Eita, aí ó. Mas enfim, a provocação fica. Então, o que fazer em 2020, além das buzzwords? Assim? Então, que tendências que você vê no nosso mercado aqui, que os empreendedores, as pessoas, os diretores que estão assistindo também, enfim, as pessoas que acompanham aqui, tem que prestar atenção. Show. Assim, nossa, por onde começar, né? Eu acho que tem dois caminhos, tem duas respostas aí que caminham em paralelo. A primeira delas é a gente tem que caminhar no sentido da inovação que consegue comprovar o retorno que ela traz. Não só investimento, mas também capital humano, desenvolvimento humano, impacto humano. Saiu o café, hein? Opa! Quero café! Então, assim, eu vejo que em 2020, vamos lá, né? 2018, 2019 foram anos em que esses temas ganharam relevância, né? Design Thinking, Customer Experience, Customer Success, Employee Experience, People Analytics, blá, blá, blá. Então, a gente vem numa toada em que esses temas ganham relevância. É claro, tudo que ganha relevância acaba sendo explicado com poucas palavras, e aí causa uma certa desinformação. E eu vejo que muitos diretores, fundadores, fundadoras, executivos, agora começam a olhar para isso e falar assim, tá, mas qual que é o retorno que eu tenho ao utilizar uma ferramenta, uma metodologia, uma aplicação, um olhar, um ponto de vista desse, né? E aí é o risco. Então, o risco é qual? O risco para os anos 20 aí que vão vir, para esses próximos 10 anos, essas metodologias, essas abordagens não conseguirem se sustentar porque há desinformação. Então, é claro, existem algumas abordagens, assim, quem tem boca fala o que quer, né? Então tem gente que inventa nome, etc. Mas fora isso, que eu acho que nem é o legal da gente discutir, porque isso já é desqualificado. Mas e aquilo que é qualificado? Por exemplo, o design, por essência, é uma abordagem qualificada que já vem há anos Perfeito. acontecendo. Então, como que a Não é gente... design thinking, né? Aqui vem a abordagem do design, né? Sim, design thinking acabou sendo um termo mercadológico para essa abordagem do design ter aceitação no mercado privado, mais amplo. Mas a questão é, como que a gente vai começar a comprovar, ou como que a gente comprova o resultado que a gente traz, não necessariamente é financeiro, mas deve ser também, mas também humano, para que esse tema tenha relevância depois da hype, né? Então eu vejo que a tendência para os próximos anos 20 isso vai ficar só na hype ou a gente vai ter maturidade suficiente para comprovar esse retorno financeiro, esse retorno humano? E você não sente que assim, as empresas elas olham para isso, então, sei lá, o diretor vai numa palestra, ele vai decidir qualquer coisa assim, e ele vê isso e ele quer meio que replicar na organização dele, né? Recentemente estava conversando com um potencial cliente também. E eles tentaram ou tentam aplicar isso, mas mais para meio que seguir a onda. Sim. Sabe? Mais para meio que seguir a onda do que de fato fazer aquilo de uma forma bem feita, né?
Sim. Enfim, é só uma percepção minha, assim. E assim, ou você segue a onda e assim, surfa direito na prancha, né? Ou você cai da prancha, mas a onda vai passar de qualquer jeito. Boa. Então, assim, a onda de prestar atenção em inovação, prestar atenção no impacto social que a tua empresa tem, na verdade, eu nem considero onda, são tendências. A questão é, você pode surfar e saber surfar bem, ou seja, você se capacitar, entender como fazer isso, trazer, às vezes, alguém que saiba fazer isso, né? Que pode ser, sabe? Que pode ser isso, ou não, né? Mas a questão é, ou você aprende a surfar, ou você toma um caldo da onda, né? Perfeito. Porque é uma tendência nesse sentido. Então, não dá para voltar atrás. Por mais que existam muitos movimentos que buscam voltar atrás, assim, já passou, né? Sim. E só ter uma boa prancha não te faz surfar bem. É um bom ponto também. Então, enfim, empacotando isso, assim, o que então essa pessoa que está assistindo agora poderia levar, assim, do vídeo para 2020, assim, para os anos 20? Então, eu falei de uma coisa, né? Sim. Que é realmente a importância de você representar o teu resultado, etc. Perfeito. Uma coisa que a gente faz muito aqui dentro e a gente vê que essa é uma tendência porque outras empresas vêm buscar a gente e falam assim, como é que vocês fazem isso? Ou quando a gente fala que a gente demonstra resultados dos nossos projetos, por exemplo. As pessoas falam, nossa, mas como? Ou seja, ainda há algo de ser explorado. E aí tem um segundo ponto que é realmente o nível de maturidade. Ou seja, a gente está partindo de um nível de maturidade em que o design ele sai da área do design gráfico e começa a entrar em outras áreas com as mesmas práticas. Então, design, vamos dizer que a gente vai fazer um UX de um aplicativo, a gente vai mapear a experiência do cliente para usar um aplicativo. Aí o designer vai lá, mapeia a jornada do usuário, e isso já está indo para outras áreas, e a gente vem, enfim, trazendo isso com os nossos clientes. Então, mas eu vejo, olhando para o mercado fora do nosso contexto, eu vejo que isso ainda está em processo. Sim. Tanto é que as empresas hoje demandam isso da gente, não demandam, por exemplo, passar uma visão estratégica do design para os executivos, ainda, que é um outro nível de maturidade. Perfeito. Em que você usa as ferramentas do design para desenhar uma estratégia corporativa. Então eu vejo que a tendência do mercado também é a gente sair do nível de maturidade, o nível 1, o nível 2, que a gente ainda está tateando isso dentro de onde o design gráfico atinge, para ir para um segundo nível, um terceiro nível, em que a gente começa a arquitetar o pensamento do design dentro das empresas. Então, por exemplo, a área de consultoria começa a utilizar o design, a área financeira começa a usar o design, marketing começa a usar o design, vendas começa a usar o design. Então, acho que essa é uma das tendências também para os anos 20. Então, legal. Se a gente fosse empacotar tudo isso, eu diria que é uma maturidade, é um ganho de maturidade dessa matriz de pensamento que a gente está entrando nos anos 20. E aí eu tenho uma visão bem otimista de que eu não acho que o design vai perder relevância, porque ele já é relevante há mais de 60, 70 anos. Sim. Então, talvez alguns termos possam perder relevância. Por exemplo, a gente acompanhando vocês aqui em vendas, eu já vi gente falando assim, não, a gente fez design thinking e não deu certo. Então, aí o olhar é curioso, porque o que é fazer design thinking, como você entendeu design thinking e por que não deu resultado? Porque é o inverso de tudo aquilo que a gente faz aqui. Né? Então, é interessante essa curiosidade. Às vezes a gente vê que, normalmente, nesse tipo de caso, foi uma desqualificação da abordagem do design. Perfeito. A pessoa pegou lá um mapa de empatia, fez um mapa de empatia e falou, e agora? E aí não entendeu a abordagem do design, não entendeu o quanto o design ele é um processo que te leva para frente. Sim. E te permite navegar nesse mundo mais complexo. Né? Sim. Que eu acho que essa que é a questão, assim. E todo dia que eu falo com as organizações, cara, é a mesma situação. O meu cenário é diferente, o meu cenário tem complexidades, tem particularidades. Então qual a abordagem que faz sentido a gente usar para considerar tudo isso e navegar nesse novo mundo? Sim. Design. E é engraçado você falar isso, porque eu estava conversando com um executivo esses dias e ele me falou o seguinte, ele falou, você já percebeu que todo mundo fala que é diferente? Não, aqui é diferente. Então, assim, até onde a gente é diferente e até onde a gente é igual. Mas se todo mundo é tão diferente, será que a gente não pode ver todo mundo como igual porque todos nós somos seres humanos? E tudo é com base na matriz humana? É claro que cada cultura tem uma forma de se expressar e isso deve ser levado em consideração.
mas quanto a gente está perdendo essa conexão de se considerar como ser humano e falar assim, tudo bem, a gente pode ter os mesmos problemas. Enfim, papo para um livro. A gente pode falar disso no próximo, essa parte mais filosófica também. Fechou? É Valeu. isso então. Fechou, galera. Fala, galera. Valeu.